essas armadilhas, então eles entravam dentro do buraco e ficavam escondidos. Quando os americanos o exército americano se aproximava, eles atacavam. Então, esse desconhecimento do território, mais uma vez, já aconteceu diversas vezes, então, na história. Napoleão perdeu o conflito assim, na, na região que vai ser a União Soviética. O Hitler também, né? Quando vai tentar atacar, então, a União Soviética, é ali que tem a queda, então começa a queda do Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, esse desconhecimento do território, quando vai ter um embate, ele vai ser crucial, né, para que aquela nação, se ela desconhece aquele território, as chances dela perder são muito grandes. Então, isso vai fazer com que os Estados Unidos tenham é o único conflito na história em que os Estados Unidos perdem, tá? Até hoje eles nunca perderam, a não ser na Guerra do Vietnã. Então, a Guerra do Vietnã é a ferida que ficou da história deles, tá? Bom, intervenção dos Estados Unidos, então, na Grécia e na Turquia. Então, o que vai ocorrer? Vai ocorrer, então, diversos conflitos, então, ao longo do mundo, né? Entre eles, na Grécia e na Turquia. Então, militantes comunistas gregos não haviam concordado com as decisões de Stalin na Conferência de Yalta, colocando a Grécia sob a influência do bloco capitalista. Então, os Estados Unidos vão apoiar, então, a Grécia, tá? Para que, então, ocorra essa influência capitalista. Eles vão garantir que o capitalismo chegue ali. Então, isso vai acontecer também na Turquia. Bom, a gente tem a questão do macartismo, né? O que é o macartismo? É o caça às bruxas. Então, os Estados Unidos vão empreender aí, né, através do senador Joseph Eugene McCarthy, né, por isso que vai se chamar macartismo, em que vai perseguir os comunistas. Então, pessoas que tinham ideias anticapitalistas, vamos dizer assim, eram perseguidas. Então, a gente tem aí, por exemplo, a figura do Charlie Chaplin, que vai ser perseguido nos Estados Unidos por não concordar com algumas características do capitalismo. Então, ele vai sofrer perseguição. Então, eles invadiam as casas a fim de procurar vestígios de que você estava fazendo alguma coisa errada. Então, era um verdadeiro caça às bruxas. Então, vai haver morte, vai haver perseguição. Então, tudo que tivesse algum indício de que você era a favor de alguma ideia comunista, ou você podia abominar o comunismo, mas não concordasse com alguma coisa que era colocada naquele governo capitalista, você era perseguido por isso, tá? Então, intelectuais, artistas vão passar por isso. Bom, a questão do Japão. Bom, então o Japão foi destruído na Segunda Guerra Mundial, mas era um exemplo, então, né, capitalista para a Ásia e Oceania. Então, até muito tempo, até pouco tempo atrás, quem concorria, então, à superpotência mundial, né, depois dos Estados Unidos, quem vinha atrás era o Japão. A China passou, né, o Japão deixou eles para trás. Porém, é símbolo de tecnologia, né, o Japão. Então, muitas das empresas tecnológicas, elas são tanto de bens comuns de consumo que a gente tem em casa, né,
quanto na questão automobilística, né? A gente tem aí grandes empresas que são japonesas no setor automotivo. Por exemplo, a gente tem aí a Honda, para quem gosta, né, de motor aí, né, ligado em coisas de carro. São os motores mais conhecidos como os mais fortes. São os motores japoneses. Então, a Honda, a Nissan, por isso eles dão garantias, né, dos carros deles de 5 anos, porque eles confiam. E é muito difícil de dar durante esse período de garantia, dar algum problema. Porque são motores confiáveis. E elas participam, né, de disputas automobilísticas, né? Então, de Fórmula 1, entre outras aí, né, modalidades de corrida. Então, são bastante conhecidos. E então, a questão da robótica, né? O Japão, ele é muito forte nesse quesito. Então, o Japão, por mais que tivesse tido os ataques, eles são conhecidos, então, por essa reconstrução, né? Eles são uma fênix, né? Se reconstrói aí das cinzas, se reconstruíram muito rapidamente após a destruição de Hiroshima e Nagasaki. Então, ele gera a segunda maior economia do mundo apenas 20 anos após, então, os ataques das bombas atômicas. 20 anos depois, eles já estavam lá, né, liderando novamente, então, a economia. Então, essa preocupação entre eles, né, de estar se reconstruindo. Então, até os dias de hoje, eles têm existem regiões no Japão em que tem terremoto quase que diariamente. E eles estão lá, firmes, fortes. Eles passaram por tsunami, né? Na região de Fukushima, que tem a usina nuclear, eles se reconstruíram, né? Eles estão... É um povo persistente, né? Que não esmorece nunca. Bom, pessoal, eu vou fazer a chamada agora, tá? Só para conferir. Que eu peço para colocarem aí, né? Ligar as câmeras e ninguém aparece. Então, por Maior favor, vergonha. pelo menos para chamada, tá? Então, eu vou fazer a chamada agora, que já é 8h45, tá? E aí, ainda vão ter mais... Todos os professores vão estar na palestra? Hã? Todos os professores vão estar na palestra? Eu não sei se Tipo, todos, mas eu fui convidada. O Fábio vai. É o Fábio. Eu sei que a Acho que Rita é vai o estar Fábio, presente. você. É primeiro, segundo e terceiro ou é só segundo e terceiro só? Não, primeiro, segundo e terceiro juntos. Os três. E a diretora vai estar presente. Amigos. Bom, pessoal, ainda vão ter 26 slides ainda, mas eu já vou estar disponibilizando para vocês depois no final, tá? Porque a gente vai continuar na próxima aula, a gente ainda vai continuar com esses slides. Bom, pessoal, então vamos lá. Número 1. Número 1 não tá aí? Não. Alissa, acho que não. 2. Aqui. 3. Presente. 4. 4 não tá aí? Eu acho que é o César. Não tá. Ah, não, tá aí. 4 é o César? É. Ele Ele tava. acabou de falar presente, professora. Ele tá, eu pensei que ele não tava. Ele acabou de dar presente. César? É que ele fala baixinho. Falou de novo. 5. Eu. 6. Presente. 7. Presente. Aí, professora, tu viu uma mensagem que eu te mandei no Classroom? Que o meu Classroom bugou e parece que eu não tive nenhuma lição. Eu perguntei qual a lição que eu tinha te enviado já. Eu não vi. Mas se você tiver, manda de novo. Que a Professora do céu, eles têm que trocar essa plataforma. Não dá, essa plataforma não tá dando mais.
Gente, Sério. essa plataforma é a melhor. Tá sendo usada no mundo inteiro. Não é, não. Você não tem noção. Ela tá sendo Deixa ela usada. fazer a chamada, Yasmin. Falta 2 minutos. Ai, desculpa, gente. Perdão. Tá? 7. Quem é o 7? 7 é o Igor, né? Ele já falou. 8. Eu. Alô, Leonardo. 9. Eu. 10. 10. Quem é o 10, gente? Vocês lembram? Agora eu não me lembro. Acho que é a Mariana. Mas a Mariana tava aí, ela entra e sai. 11. Eu. 12. Vitor Gabriel. Tá aí. É o Vitor. 13. Quem é o 13? Eu acho que é o Vinícius. Vinícius Lopes ou Vinícius Dias, não lembro. 14. Presente. 15. Tô aqui. Oi, Vitor. Presente. 16. Presente. 17. 17. Em 17, o último não era o Wesley? Tava no Wesley. Tá, então só faltou a Alice. Não, eu então. sou 16. Só faltou a Alice, então. Bom, pessoal, então eu vou estar encerrando agora a reunião, que já é 8h49. A gente vai entrar, então, na palestra com a professora Elza. Tá? Eu já deixei lição para vocês na plataforma, para entregar na semana que vem. Tá? Professora, depois me diz a lição que eu tinha te enviado, que pra mim parece que não te enviei nenhuma, sendo que eu já te enviei algumas. Tá bom, eu vejo, Igor, e te dou um retorno. Então, olhem a lição que eu deixei lá já disponível para vocês. E eu vou deixar os slides também. Lembrando que esses slides vão ser dessa aula e da aula da semana que vem, porque a gente ainda tem 26 slides ainda que eu preparei para vocês, tá? Como eu falei para vocês, é um período longo da história. Então, a gente se vê, então, daqui a pouquinho na palestra da professora Elza. Ok, pessoal? Então, bom dia para vocês. Vou estar encerrando agora. Ok? Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, professora. Professor. Tchau. Falou.